cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminhando na verdade. Quando eu e você estamos caminhando, peregrinando por este mundo, na verdade, nós entendemos que Jesus diz claramente que para nos achegarmos a Deus, Ele é o caminho. Jesus disse também que Ele é a única porta de entrada para a vida eterna com Deus. E ainda Jesus nos ensina que Ele é a luz que traz a vida. Nós temos o privilégio de viver essa realidade. Nós recebemos Deus em nossa vida ao recebermos Jesus. Guarde isso. Nós recebemos Deus em nossa vida ao recebermos Jesus. Mas vamos entender melhor essa questão de Jesus o caminho, Jesus a porta e Jesus a luz. Bom, porque Jesus diz ser o caminho? Lá em João 14,6, ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O pecado, meus irmãos e amigos, é uma ameaça a todos nós. Mais do que qualquer perigo físico, econômico ou social que podemos enfrentar. Talvez você ainda não tenha pensado nisso. Eu vou repetir: o pecado é uma ameaça a todos nós, muito mais do que qualquer perigo físico, econômico, social que nós podemos enfrentar. E todos somos culpados pelo pecado e, ao mesmo tempo, incapazes de remover a sua mancha. O pecado é a violação da lei de Deus e somente Deus pode perdoá-lo. E Ele providenciou o nosso perdão através de Jesus. E foi o próprio Senhor Jesus quem afirma que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso, Ele é o único caminho, Ele é o caminho. Muitas pessoas se esforçam e procuram várias maneiras para se achegarem a Deus. Procuram ser pessoas boas, honestas, íntegras, mas nada disso poderá levá-las à vida eterna. Todos os meios que o homem procura fora de Jesus para se salvarem, para ir para o céu após a sua morte física, levam-no à destruição. Em Provérbios, eu vou ler para vocês, no seu capítulo 16, versículo 25, ele diz o seguinte: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Então o autor de Provérbios comenta, fala conosco: há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminho de morte. Então não adianta nós sermos apenas pessoas boas, íntegras, honestas, pessoas com boa índole. Isso é obrigação nossa. E nada, somente isso, irá nos levar à vida eterna com Deus. Porque parecem ser caminhos bons, mas no final são caminhos de morte. Por isso nós devemos guardar e praticar essa verdade. Jesus é o único caminho que nos leva ao céu. É o único caminho que nos leva a Deus. Porque Jesus diz ser a porta. Em João capítulo 10, versículo 9, ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Existem muitas portas, mas Jesus é a única que nos leva à vida eterna. Não é uma porta fácil de passar, pois ele mesmo diz que a porta é estreita, ela é pequenininha. O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 13, versículo 24, olha o que está escrito: esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Palavra do Senhor Jesus. Então aqui ele está nos ensinando que nós devemos nos esforçar para entrar por essa porta estreita.
Encontrar a salvação exige um esforço mais concentrado do que a maioria das pessoas está preparada a empreender. Por isso que Jesus diz que são poucos os que entrarão por essa porta, porque ela exige um esforço muito mais concentrado do que a maioria das pessoas querem fazer e estão preparadas para isso. Então nós devemos nos esforçar arduamente por entrar pela porta estreita. Outra coisa, não ousemos adiar essa decisão, porque a porta da graça ela não ficará aberta para sempre. Daqui a pouquinho eu e você partiremos deste mundo, ou se Jesus voltar antes. Por isso nós precisamos estar preparados para entrarmos por essa porta e nos esforçar muito para seguir os mandamentos do Senhor. Jesus contou uma parábola certa feita das 10 virgens. Essas 10 virgens eram damas de honras que iriam para a festa de um casamento. O casamento ocorria na casa da noiva e logo após a cerimônia, todos iam para a casa do noivo, onde ocorria a festa. E essas 10 virgens encontrariam com essas pessoas para que pudessem ir para a festa. E dessas 10 virgens, somente 5 estavam preparadas, porque elas precisavam de uma lâmpada, porque era noite, para clarear lá o seu caminho. 5 delas tinham o azeite necessário para chegar até a festa. 5 não tinham, que são até chamadas pela Bíblia de imprudentes, nércias ou até mesmo loucas. Então foi orientada a elas que fossem comprar azeite para que pudessem chegar na festa. E quando elas foram comprar e voltaram, acharam a porta fechada. E aí não tinha jeito mais delas entrarem no casamento. Então Jesus estava ensinando com isso que nós precisamos estar preparados, vigilantes, o mais rápido possível, porque não sabemos a hora que o noivo irá passar. E essas noivas, essas 5 imprudentes, nércias, elas não estavam preparadas e elas ficaram de fora. Então você e eu precisamos urgentemente, como diz lá, urgentemente tomar a decisão, como diz lá em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Lembre-se disso, não adie a sua decisão, porque será de fundamental importância e trará consequências eternas. E finalmente, por que ele diz ser a luz? Lá em João, no seu capítulo 1, versículos 4 e 5, diz o seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus Cristo é o Criador da vida, e a sua existência traz luz à humanidade, pois pela luz de Cristo enxergamos a nós mesmos como realmente somos, pecadores e que necessitamos de um Salvador. Jesus também diz lá em João, no seu capítulo 8, versículo 12, olha só o que ele fala também sobre a luz. 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando seguimos a Jesus, a luz verdadeira, evitamos andar cegamente. Cristo ilumina o caminho à nossa frente. Assim podemos discernir como viver. Ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar luz da vida ao pecador. Jesus é a luz do mundo e segui-lo significa crer nele e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Confiar nele de todo o coração e guardar e obedecer os seus mandamentos. Então, quando Jesus diz que ele é a luz, ele está mostrando para nós que quem segue a luz, Jesus, sai das trevas e vai para a verdadeira luz, aquela luz que traz a vida e a vida em abundância. Concluímos então que caminhamos na verdade quando
Entendemos que Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus. É a única porta, estreita sim, mas que conduz à vida eterna. E é a luz que nos tira das trevas e que nos traz a luz da vida. E você, está caminhando na verdade? Se ainda não, quem sabe hoje é o dia de você mudar a sua rota. Entregar a sua vida a Jesus, tê-lo como seu Senhor e Salvador, crer na morte e ressurreição dele, e daí por diante obedecer os seus mandamentos, você com certeza será uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, e a sua atitude hoje, como nós vimos agora há pouco, trará consequências eternas. Mas para isso, você precisa buscá-lo enquanto você ainda pode achá-lo. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos essas verdades, a caminhar com Jesus, a caminhar na verdade, Deus, a saber verdadeiramente que Jesus é o caminho que nos leva ao Senhor, é a única porta de entrada para o céu e é a luz que nos tira das trevas e nos leva à vida, Pai. Abençoa, Deus, essa pessoa que possa estar tomando essa decisão neste momento, que o Teu Santo Espírito possa fazer, Pai, morada no coração dessa pessoa e daí por diante ele ser transformado pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Fique em paz. Deus abençoe a sua vida. E lembre-se disso, se você ainda está caminhando num caminho que não é a verdade, mude a sua rota.